Resgate de fractais da alma é o tema da live de hoje. Eu vou até repetir. O tema de hoje será resgate de fractais da alma. Mas fractais da alma, Mariana, como assim? Não perguntem para mim, perguntem para o Arlindo, que daqui a pouquinho estará aqui na Seven Insights para falar sobre essa terapia holística maravilhosa, terapia holística completíssima que chega desde de vidas passadas, outras dimensões, consegue curar todos os seus medos, traumas e tudo mais. Mas essa explicação eu obviamente vou deixar para o Arlindo. Boa noite para todo mundo que está entrando. Falem para mim como que tá o som. Deixa eu aumentar aqui. Como que tá o som, se vocês conseguem me ver, se vocês conseguem me ouvir. E antes de eu chamar o Arlindo, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana. E aqui na Seven Insights nós fazemos lives holísticas toda quinta-feira, geralmente às 19 horas, trazendo aqui terapeutas holísticos para falarem sobre suas terapias, desmistificarem, quebrarem tabus, explicarem como que funciona, quais são os benefícios, para que serve e muito mais. Também trazemos pessoas espiritualistas para falar sobre temas de espiritualidade, mecânica quântica e muito mais. E também dar um recadinho para vocês, não sei se vocês estão vendo, mas toda terça-feira a gente também está fazendo esse tipo de live holística com o quarteto, comigo, com a Bruna, com o Fábio, com o Felipe, falando bastante sobre autoconhecimento e terapias holísticas no geral. Para quem já entrou, boa noite, o Arlindo já entrou. Falem para mim se vocês conseguem me ver e se vocês conseguem me ouvir para eu saber como que tá o som. E eu já vou chamar o Arlindo, porque tanto eu quanto ele a gente fala pra caramba. E eu não quero que vocês percam nada dessa terapia holística que são o resgate de fractais da alma. Então vamos lá. Já vou te chamar, Arlindo. Tudo perfeito, legal, obrigada, gente. Que bom que o som tá bom. Dá pra ver. Boa noite, Arlindo. Opa, sumiu. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Arlindo, você consegue me ver, consegue me ouvir? Sim, muito bem. Ah, então tá bom. É que hoje eu mudei um pouquinho o ambiente aqui, então eu tava preocupada. Não, Arlindo, muito bem. antes de mais nada, eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite. Eu já venho te acompanhando há algum tempo, te conheci através do Roberto e da Mislane, do Espaço IM. São pessoas maravilhosas que eu adoro, já vieram fazer várias lives aqui. E aí um dia eu assisti uma, acho que até duas lives suas com o Roberto, e eu fiquei encantada com o seu trabalho. Então eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite para estar aqui também e dividir esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos E eu lá. queria, e eu queria pedir para você começar se apresentando, falando quem é o Arlindo, como que você chegou no resgate de fractais da alma, RFA, né, que você Uhum. reduz. Vamos lá. Bom, eu passei 37 anos na carreira de informática. Como todo doido de informática, né, a gente sempre está procurando respostas, né, além, porque já que os computadores têm essa capacidade de fazer tanta coisa, por que que a gente não, já que fomos nós que criamos computadores, né? E uns 15 anos atrás, eu sempre, sim, fui para a caixinha, ovelha negra, então se alguém falava que tudo tinha que ser vermelho, eu botava de azul. Porque assim, eu procurava sempre uma lógica de o porquê as pessoas seguirem padrões, principalmente padrões. A moda diz isso, não sei o quê, então aquilo me incomodava. Eu faço o que eu quero, eu tenho livre-arbítrio, então tinha assim uma clareza muito grande quanto a padrões de comportamento. Eu era sempre a ovelha negra, estava sempre desajustado ali. Mas aí, uns 15 anos atrás, né, comecei com algumas questões, tipo, não me entender mesmo já, o que que eu estou fazendo nesse planeta aqui já, né? Então, e aí, uma vez encontrei um amigo, que já estava também bem, bem mal, assim. E ao encontrá-lo, ele parecia que estava meio que flutuando. Eu disse, "Nossa, cara, não sei o que aconteceu." Falei, eu quero para mim, gostei do resultado. E nessa brincadeirinha, essa jornada minha toda de busca de autoconhecimento começou há 15 anos atrás com a Ayahuasca, que é uma ferramenta Uau! de Legal. expansão da consciência, né? Um enteógeno, não alucinógeno, como alguns falam.
Mas o grande legal é que você consegue acessar a nossa realidade extrafísica, mesmo estando dentro de um corpo. Então você começa a ver as duas realidades ao mesmo tempo. Então, aquelas mirações todas que o pessoal encontra na ayahuasca, na verdade você está acessando o plano espiritual, só isso. E o grande ponto é que às vezes você acessa o plano espiritual numa jornada um pouquinho mais para trás, ou seja, as suas próprias histórias. Então, muitos dos cenários que as pessoas descrevem da ayahuasca são elas mesmas presas em alguns desses cenários. E aí, tomei contato, né, com o xamanismo, lá dentro dos rituais, porque era um espaço universalista. E do Sim. mesmo jeito que eu fui acolhido naquele lugar, eu resolvi ficar lá para ajudar. Então eu ia lá para ir para banheiro, para varrer chão, para ajudar, até ser promovido a assistente de rituais, né? Que a grande primeira promoção que você tem um ritual desse é limpar banheiro, gente vomitada, aquela coisa toda, sei lá, quem tem a Nossa, mão na sujeira, né? imagina. Mas acabei estudando xamanismo, fui fazer um curso de terapeuta xamânico lá numa universidade, que fiz Reiki 1, 2, 3, aí comecei. Fui com Wi-Fi Healing, Light Healing, e estava nessa vários cursos ali, né, do que tinha de terapias holísticas disponíveis na época. E aí, minha, aspas, carreira parou um ano, quando eu fui transferir, não, eu peguei um projeto lá no Instituto Inhotim, que é o Museu, de Arte Contemporânea lá em Minas, na cidade de Brumadinho, e acabei ficando um ano lá, mas é uma cidade que, Narni, no espaço, é uma cidade muito grande territorialmente, mas você tem várias vilinhas. E o lugar onde eu morava ali tinha 2.000 pessoas. Então imagina que você sair de Nossa, São Paulo e morar numa cidade de 2.000 pessoas que não tem nenhum café para você tomar, fora o que estava dentro do parque. nossa. O parque é lindo, maravilhoso, mas eu fiquei um ano afastado de tudo isso. E aí na volta, voltei já todo meio pesado, carregado, porque eu estava parado energeticamente, sem fazer trabalho nenhum. De vez em quando tocava meu tamborzinho lá na varanda, fazia um ritualzinho de lua cheia, mas... Aí passei no espaço da Cida Godoy, para dar uma alinhada, aí o cachorro, e aí, Xamã, vai começar a trabalhar quando? Eu falei, ui. E, beleza. Daí comecei a atender no espaço dela, já me jogaram direto na sala de desobsessão. E aí, nesse tempo, eu estava já, passei uns 10 anos junto com o Wagner Borges ali, participava de um grupo Nossa, fechado que ele maravilhoso. tem, de quarta-feira. E aí o Mauro Crítico veio fazer uma palestra sobre a psicoterapia reencarnacionista, que era para você fazer os acessos a regressões das suas memórias passadas, mas sem hipnose. Ou seja, num estado 100% consciente, num estado só de vibração um pouco mais baixa, para que você conscientemente converse com o terapeuta e você acesse as suas memórias para poder fazer esses resgates. Na realidade, você não só acessa, mas você vai lá resgatar aquele Sim. personagem que está preso naquele trauma, medo, fobia ou qualquer sensação. Mas isso E foi aí com a eu sempre... hipnose primeiro, né? Não, então, foi nesse processo que a psicoterapia reencarnacionista ela traz esse processo de Ah, você tá. fazer a indução por uma música só para colocar uma frequência tipo em alfa, um estado pré-sono. Então você está Tá. acordando, conversando com o terapeuta, mas sem hipnose. Então você lembra de todo o processo. E não Entendi. só lembra, como sente e reverbera toda a sensação do personagem. E aí, ao mesmo tempo, a Cida começou, ela foi fazer o curso com o Godinho de apometria e trouxe a apometria para o espaço dela, que era um espaço xamânico. E aí eu comecei a estudar as duas em paralelo. E aí, quando eu comecei, me dei de cara com a apometria, eu descobri que, poxa, o que eu fazia no espaço dela já era apometria, eu só não sabia o nome. Não sei porque eu já tinha aquele conjunto de técnicas e práticas, né? Tanto é que quando eu fui fazer o curso de para conduzir as regressões, para ver um negócio muito comum, muito. Falei, cara, parece que eu já faço isso há muito tempo. Falei, não. Ok. E, e aí eu vim andando, aí comecei a fazer atendimentos em consultório com apometria. Então, a apometria, o que que é? Ele é um conjunto de técnicas que me permite abrir o que a gente chama de retrocognição, ou seja, olhar a minha vida de hoje para trás. A Perfeito. pré-cognição me permite olhar de hoje para frente, os oraculistas. Vai me olhar minha linha de probabilidades para ver o que, que eu posso seguir ou não seguir. Então, eu comecei a fazer atendimentos já com apometria, tinha feito só trabalhos voluntários até então. Então, profissionalmente, comecei a atender como terapeuta, né? Fazendo regressões, sabia psicoterapia reencarnacionista, vinculada à BPR, que é a Associação Brasileira dos Psicoterapeutas Reencarnacionistas, e comecei a trabalhar. Fui para lá várias vezes fazer os cursos do Godinho. Então, a apometria, na verdade, foi trazida em 1960 pelo Lacerda, né? E o Godinho, que trabalhou uma época com ele, estendeu esse processo da apometria em 1970, desdobrando, trazendo conceitos de desdobramento, múltipla personalidade, formas de pensamento, subpersonalidades. Mas ambas essas casas apométricas, elas hoje trabalham vinculadas basicamente a centro espírita. Então, você vai lá, vai ler o Evangelho, vai ouvir a palavra de Jesus, às vezes o cara lá reza um Pai Nosso. Só Geralmente que, sim, né? veja, é,
Esse planeta tem alguns milhões de anos. Nós estamos aqui, eu, pelo menos, há 656 mil anos nesse planeta. Né? Encarnei a primeira vez há 75 mil anos atrás. Então imagina numa cena, Nossa! numa apometria tradicional, você abrir um cenário e pegar um ser híbrido, e quando eu falo em seres híbridos, ou seja, nessa versão planeta antes do dilúvio, então já que teve dilúvio e matou todo mundo, existe uma raça anterior. Legal, até aí todo mundo concorda. Só que essa raça anterior, se você vê a documentação dela nas pirâmides, ou seja, nessas pinturas, então os cíclopes, né, os elfos, fadas, aqueles seres com cabeça de pássaro, coisas que você tem parte da documentação registradas aí, conviviam e coexistiam aqui. Então imagina você acessar uma parte sua que viveu nesta época, com aquele tipo de corpo, numa E o seu era apometria o quê? Só tradicional. de curiosidade, o Eu, seu. o meu corpo criogênico, na verdade, antes de eu vir para a Terra, que é a minha estrutura antes de você fragmentar para chegar numa estrutura 3D, é, parece aquele alien do filme Alien, o Oitavo Resgate. Tem 4 É? metros e meio de altura e a estrutura é muito parecida com aquele. Aliás, tem um aqui atrás de mim, naquela caixinha, nesse buraquinho, aqui no meio tem um ali dentro. É, mas o meu primeiro corpo físico, há 75 mil anos atrás, que era essa época de Atlântida, foi um dragão. Uau! Então, assim, como é que você traz uma personalidade dessa com um corpo de dragão dentro de uma apometria tradicional? Não consegue. Então, dentro dessa casa apométrica, você tem uma egrégora que trabalha ali dentro, mas por estar vinculada ao espiritismo, basicamente você abre os registros acásticos dessa pessoa nos últimos 2.000 anos, até de Jesus para frente. Vou pegar basicamente 20 vidas aí. Se você considerar que a pessoa vive 70 anos e tem um prazo médio de 30 anos para reencarnar, eu tenho uma vida a cada 100 anos. Então, falando de Caramba! Jesus para frente, eu peguei no máximo 20 vidas ou 10 vidas, dependendo do período que ele ficou naquela zona umbralina, antes de conseguir sair dali. Né? A gente passa ali um tempinho fazendo estágio. Então, você precisava ir um pouco mais para trás. Em 98, veio a apometria quântica. Então, a apometria quântica me permite fazer os mesmos acessos dessas histórias passadas, desvinculados de crenças, dogmas e religiões. Ou seja, eu estou trabalhando energia com energia. É Porque o se a minha melhor do consciência é uma energia e eu uso o corpo físico, que é uma energia mais densa, como veículo de manifestação dessa consciência, então, basicamente, o que eu falo que eu tenho, que a psicologia define basicamente como traumas, é o quê? É uma memória carregada de emoção. com Então, para mim, um certeza. fractal de alma é uma memória carregada de emoção. Então, ou seja, teve lá uma cena muito forte, um acidente, aquelas pessoas todas despedaçadas, aquilo me causa uma memória muito intensa. Então, toda vez que eu ouço falar acidente, alguma coisa, aquela sensação que ficou presa, aquela emoção que ficou presa na memória reverbera no meu campo. É como se eu sentisse toda aquela sensação de novo ao lembrar do fato. Muito simples. Olhe nesta vida, qualquer um para trás, e relembre alguns fatos. Ao ver alguns fatos da nossa própria vida que a gente tem memória, alguns deles ainda machucam a gente. Que aí você vai trabalhar com o Ho'oponopono, perdão, não sei o quê, para que você olhe para aquela situação e ela não doa mais. Que é quando eu, aspas, perdoei tudo aquilo. Na verdade, eu não perdoei, o que eu fiz? Eu me libertei daquilo, ou seja, eu dissolvi aquela memória emocional que estava preso naquele fato e me libertei daquilo. Então eu olho para aquele fato, ele é um fato, mas ele não tem mais uma carga emocional ressonando no meu corpo. E não é Até só porque, trauma, né, Arlindo? não, Medo, qualquer sensação, medo, trauma, qualquer coisa, qual- qualquer né? emoção. Qualquer emoção. Então, o Dr. Hawkins ele fez um experimento no corpo, ou seja, ele mediu no corpo físico cada sentimento e emoção, qual frequência em hertz o corpo vibra. Então, de 250 hertz para baixo, a gente tem todas essas frequências, vamos dizer assim, baixas. Sim. Medo, trauma, raiva, Vergonha. insegurança, vergonha. Então, tudo isso está vibrando de 250 hertz para baixo. A frequência do amor está vibrando em 500 hertz, a alegria 540, até eu chegar no 1000 hertz, que é o meu estágio de iluminação pura. Então, o meu corpo, ele vai reverberar esta frequência, né? E quem reverbera essas frequências do corpo são as glândulas, né? Então, a experiência 3D de fisicalidade na Terra, ou seja, esse corpo humanoide tem glândulas. Se você Sim. pegar um italiano e Ligadas aos colocar chakras. do lado de um norueguês, por exemplo, ou de um sueco, né, e passar eles pelas mesmas experiências, as A reações são reação vai diferentes. ser diferente. Porque as glândulas daquele povo nórdico é um pouco mais retraída, do povo latino já é mais Perfeito. exacerbado. Então, se você olhar na face da Terra, foi padronizado, né, essa estrutura humana. Duas perninhas, duas bracinhas, uma cabecinha, corpinho, tudo igualzinho, homem e mulher.
Mas se você pegar a raça nórdica, você tem o africano, você tem o amarelo, você tem o pele vermelha, você tem ali os latinos, você tem aqui os índios, então são mesma estrutura, mas com características de raça diferentes, o que vai me permitir ter experiências diferentes, mas padronizando um corpo humano. Perfeito. Então, e é óbvio, as últimas encarnações são as que mais reverberam no campo. Ah, mas eu não acredito em vida passada. Tá bom, você lembra o que aconteceu com você 5 dias depois do seu aniversário, 10 anos de idade? Não, lá tem uma memória e isso está dentro do seu registro de coisas. Isso te traz sentimentos e emoções. Então, se é desta vida ou da outra vida, para mim não importa. Dentro da linha do Godin, ou seja, uma múltipla personalidade, foi criada aquela memória na vida anterior. A subpersonalidade foi criada nessa vida. Mas Perfeito. ambas são memórias que têm emoção. Então, o nosso cérebro é dividido em duas partes. A parte consciente, 10% dele. Na minha parte consciente, eu estou trabalhando julgamentos, raciocínio, crítica, planejamento, análise, tomada de decisões, as minhas memórias de curto prazo. Eu lembro o que eu fiz aqui nesses últimos dias, anos. Eu não me lembro o que eu fiz no meu primeiro dia de aula na primeira série. Salvo se for um trauma muito grande, eu não vou lembrar dessa informação. Meus primeiros 7 anos de vida, raríssimas memórias. Nossa, realmente. Então, ou seja, a minha memória do cérebro consciente está preso dentro dessa estrutura. O que eu estou fazendo no meu dia a dia? Se você fosse olhar o seu computador, quando você carrega o Windows, ele tem lá 75 aplicativos rodando, sem você clicar em nada. Aí você abre no Word, no Excel, no Outlook, abre o seu correio, navegador. Então, o que você tem aberto ali, trabalhando na sua memória, no seu dia a dia, é a sua memória consciente, é isso que você está vendo. A memória subconsciente é o quê? O que está rodando dentro do Windows, o background. E os 90% no nosso cérebro é o subconsciente. E o que tem lá dentro disso? Primeira função básica desse cérebro. Funções vitais. Respiração, batimento cardíaco, digestão. Ninguém pensa para fazer isso. O seu corpo faz Ainda automático. bem. Ainda bem, imagina como é que ia ficar nossa mente com tudo isso. Né? Eu tenho criatividade, crenças, emoções e sentimentos, padrões de comportamento, após sabedoria, toda a minha parte cognitiva, bloqueios, traumas, medos, Fica tudo no conexão inconsciente. espiritual e a minha memória de longo prazo. Então, todos nós emitimos uma vibração, uma frequência. Assim como se você ligar o rádio do seu carro, você tem uma frequência onde você seleciona 100,9 e você vai ouvir a JB. 100,9. Pode fazer merchan aqui? Não, eu não ganho para fazer merchan. Tá bom. Mas você vai selecionar uma frequência para ouvir aquela informação. Então, todo Exatamente. corpo, ele tem uma frequência. É o CPF espiritual, uma assinatura energética única. Então, você sai de um corpo, entra no outro, aquela assinatura é a mesma, porque a sua frequência, a sua consciência que está experienciando aqui na Terra, ela tem uma frequência. Cada ser humano tem uma frequência, cada animal tem uma frequência, cada planta tem uma frequência. É uma assinatura energética isso, para colher esse conjunto de experiências. Então, quando você encontra uma pessoa, às vezes você olha assim e fala, puxa, estou ali para caminhar, meu santo não bateu. É, Santo, não diria choque de santo. auras. Na verdade é simples. O seu cérebro subconsciente, ao reconhecer aquela assinatura energética, o que ele faz? Vai lá no seu subconsciente e vai procurar aquela assinatura energética no seu banco de memórias passadas. Se ele encontrar, o que ele faz? Puxa a capivara, né? Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Né? Se tiver boas histórias, né? Aqueles 5 minutos de bate-papo, fala, nossa, parece que eu te conheço faz tempo. Do mesmo jeito que se você olha para lá, tá cheio de treta, o que vai acontecer? Meu santo não bateu. Exatamente. É muito simples. Na verdade, o que você tem, toda aquela sensação e emoção que você sente ao olhar para uma pessoa, é o quê? É uma memória sua, com emoção, de uma relação que você já teve com essa pessoa lá atrás. E ao limpar essa sua história com aquela pessoa, ao olhar para ela novamente, você não sente mais nada. Porque aquela Sim, emoção é daquela história, não é dessa. Eu acabei de te ver pela primeira vez na minha vida, por que eu estou sentindo raiva de você? Ah, tá bom, nas últimas 10 vidas a gente foi casado, você me traiu e me abandonou. Puxa vida, claro que se eu te encontrar nessa vida, eu vou ter raiva de você. Simples. Aquele lugar que chega alguém, você está com seu namorado, chega uma mulher, você olha para ela e quer matá-la. Sim, na outra vida ela já roubou de você, claro, que você vai querer matar. Ela já fez isso uma vez. Então essas memórias trazem emoções. Então o meu corpo basicamente é um grande alto-falante, porque se eu tenho uma nossa. frequência de raiva e acesso a uma frequência anterior de raiva, eu estou tocando as duas frequências, aquela minha raiva aumenta. Então, a intensidade dessas emoções é o que define esses gatilhos. Assim como o seu carro, se você aumentar demais o volume, né? E chega um ponto que aquele alto-falante começa a distorcer.
Aquele som já fica ruim, ele não está mais bom. Então eu tenho sempre um ponto de saturação. Então qualquer emoção que eu tenha, qualquer uma, a hora que ela atinge um determinado ponto, ela dá o chamado gatilho. Então aquela intensidade toda, né? Eu tenho aqui uma música tocando muito alto e meu alto-falante está muito forte. Só que a partir daquele ponto eu ligo outros rádios na mesma frequência. Tem uma frequência de raiva vibrando no meu corpo, se eu disparar outras frequências de raiva, minha raiva fica desse tamanho, toma uma proporção maior do que devia. Então, o ponto mais fácil para você entender é qualquer sensação ou emoção que eu tenho que é desproporcional ao fato gerador. Ou, eu estou aqui sentadinho assistindo uma live, mas estou com raiva. Poxa, por que eu estou com raiva? Eu não sei de onde venha qualquer sentimento que eu tenha, e quando eu falo em sentimento, pode ser uma raiva, uma tristeza, um sentimento de incapacidade, de insegurança, de medo, uma fobia, vai ficar sozinho aqui, será que vai entrar alguém? Então, qualquer coisa que eu sinta sem ter um fato gerador associado, né, é uma parte minha que, em algum momento qualquer, foi disparada e aquele rádio ficou ligado, está tocando nesse alto-falante. Meu corpo está vibrando uma frequência que é minha, mas está associada a uma memória dessa ou outra vida. Isso vai. E quando eu tenho várias memórias de mesma frequência, o que vai acontecer? Eu tenho mais rádios ligados, meu corpo vai reverberar mais isso. Porque é difícil tratar uma depressão. Fiquei triste por um fato. Tive uma perda muito grande. Aí eu tenho triste, tristão. Depressão. Aí eu trato esse fato gerador. Passei esse luto. Mas os outros rádios ficaram ligados. Então aquela tristeza não passa. Eu não consigo sair da depressão de jeito nenhum. É aquela coisa, né? Eu sempre ouvi dizer que a gente tem todo o conhecimento do mundo dentro da gente, todos os arquétipos, todas as informações de vidas passadas, todos os traumas, medos e etc. Tudo que a gente já passou na vida, né? Na outra. Imagina quanta coisa que tem para limpar. Eu acho Olha, que eu estou há 15 anos limpando e não acabei ainda. Então, se isso não... Que não desanime ninguém. Então, a gente tem muito lixo para limpar. E o Mas grande você está problema é que há não 15 anos adianta... limpando você mesmo? Então, comecei com a ayahuasca, fui fazendo outros trabalhos. Nossa. Mas, assim, eu cheguei na apometria há 8 anos atrás. E aí foi muito engraçado, porque quando eu estava no ritual da ayahuasca, chegaram para mim e falaram, olha, toma aqui um projetinho. Aí eu fiz alguns rabiscos ali. Então, era assim, alguma coisa que tinha lá 10, 15, 20 mil metros quadrados. Para montar, tipo assim, um iotim holístico, vai. Ou seja, era um parque ao meio à natureza, com uma grande oca no meio para eventos, né, de ayahuasca, danças circulares, ou seja, eventos coletivos, e aí com salas para atendimento, restaurantes, com uma construção toda bioecológica, restaurantes só naturais, uma pousadinha para quem viesse de fora participar de eventos, poder se hospedar, ou seja, um parquezinho mais holístico, ou seja, todos os tipos de terapias holísticas integradas. Então, sem um hospital holístico, vai se espalhado em meio à natureza, porque o homem perdeu o contato com a natureza. Exatamente. Né? Então, a nossa maior fonte de energia, que é a Gaia, que é a nossa casa, a gente perdeu. Ninguém mais anda descalço, ninguém pisa no chão, ninguém toma sol, ninguém abraça mais uma árvore, ninguém senta no meio do mato 5 minutos só para receber aquela energia toda, se reconectar Exatamente. com a fonte maior de energia, que é o próprio planeta. Ninguém Uhum. mais toma banho de mar, de cachoeira. Né? Então, as pessoas perderam. Não vou falar desse período de proibição de fazer isso, que quando era permitido também ninguém fazia. Então, a ideia é de ter esse espaço. Aí eu falei, cara, miração, né? Aí eu acho que você está aqui muito louco, deixa essa coisa para lá. Estava começando a minha jornada espiritual, né? Falei, cara, putz, né? Não, esquece. E aí, depois de tudo que eu vim estudando, né? Me entrei a fundo. Já estava, né? Trabalhando com apometria. Aí eu falei, bom, vamos retomar aquele projeto. Então, há 5 anos e meio atrás, peguei meu caderninho, liguei para um amigo lá em tudo. Estou indo aí fazer um ritual. Preciso botar algumas coisas limpas aqui. Aí fui para lá, botei meu caderninho ali do lado. Sentei, 47 páginas depois, seguidas, assim. Planta, logotipo, nome do espaço, tipo de construção, ou seja, tudo que precisava fazer para construir. Você canalizou em horas? 15, não, isso em 1 hora sentado aí. 15 ou 20 mil metros quadrados. 5 anos e meio atrás, eu morava de aluguel, ainda moro, né? Tinha um carro chinês financiado em 72 parcelas, estava com a conta no vermelho, né? Aí eu falei, legal, adorei a ideia, gostei da proposta, fantástico.
Agora, peraí, me dá 6 números aqui da Mega Sena, porque, meu amigo, como é que você construa, quer que eu construa um negócio desse, né, nas condições do encarnado aqui, né? Mas Falei, calma, aí a energia é ilimitada. Aqui embaixo eu tenho um limite que para construir tudo isso eu preciso de dinheiro. só uma Hum? pergunta de curiosidade. Hum. Era o seu mentor que estava te enviando essas informações? Ou você não E- sabe? Então, na realidade, existia uma egrégora que já trabalhava com apometria, né? Ah, tá. E aí, Entendi. nesse dia, que aliás que é o que já estava comigo desde lá. E aí eu fui entender de onde vinha esse pessoal, depois, conto já já. Aí, Entendi. esse mesmo pessoal que me passou esse projeto 10 anos antes, falou, olha, vamos fazer assim, você não trabalha com apometria? Monta um grupo de estudos. É, tá bom. Já tinha conversado com algumas pessoas que eram do meio. Como eu fiz várias práticas, né? Fui para o Kri Yoga, fui para o Uhum. Reiki, fui para o Manify Healing, fui para o Light Healing, cura Atlante, não sei o que, eu precisava, né? Já tinha muita gente que eu conhecia, do xamanismo, lá do terapeuta xamânico, da psicoterapia reencarnacionista, e eu comecei a falar sobre a apometria. Então já tinha um monte de gente interessada em querer saber como é que era, o que que era. E aí, eu falei, bom, o ritual foi de sábado para domingo, aí segunda-feira o meu amigo tinha chegado da Índia, que estava trazendo o Diksha para o Brasil, aquela coisa toda, começou a me encher o saco, falei, e os passos dele na Vila Madalena, falei, cara, não dá, atravessar a cidade no fim da tarde não tem. E aí ele ia fazer um espaço aqui, perto do Ipiranga, e eu morava ali em cima do metrô Santa Cruz. Falei, pô, 15 minutos dá para ir. Aí chego naquela segunda-feira, depois do ritual da ayahuasca, sento na recepção, tem lá a recepcionista fazendo as fichinhas, eu sentei ali e vomitei o projeto em cima dela. Caramba. Aí ela virou para mim, ah, pode fazer aqui, eu tenho uma sala aqui em cima, pode trazer seu grupo aqui, não vou te cobrar nada não. Era a dona do espaço. Que isso? É, então, esse grupo começou há 5 anos e meio atrás, lá no Espaço Clarion, a Ana cedeu o espaço para a gente fazer. E aí, todo terceiro domingo do mês, há 5 anos e meio, a gente se reúne e faz um trabalho de... E aí eu segui a linha do Godinho, de ensinar a apometria na prática. Então eu tratava, eu peguei a Meire que trabalhava comigo, então a gente tratava os alunos, só que eu ia explicando as técnicas da apometria, tratando eles. Era um curso 100% prático, como eu aprendi lá com o Godinho. E isso veio Perfeito. mudando. Aí chegou num determinado momento, já estava todo mundo captando, aí o grupo começou a fazer captação entre si, começamos a atender pessoas de fora, abrimos uma lista de atendimento social para começar a atender o mundo externo. E aí eu fui para. Fiz um curso com o Rodrigo Romo de Cura Quântica Estelar. Foi quando eu fiz a minha religação com o Ordem de Santa Esmeralda. Né? E Uhum. aí, num determinado momento qualquer, a gente já estava uns 2 anos com esse grupo, as nossas apometrias, claro, mudaram de nível, porque a partir da cura quântica eu comecei mais para trás. A gente já estava numa apometria quântica, já estava acessando cenários mais para trás da apometria tradicional. Mas aí E começou a ir aí, mais ainda. aí comecei mais para trás. Aí chegou um momento que outras pessoas que trabalhavam em casas apométricas queriam fazer parte daquele grupo. Só Eu que a gente estava imagino. num nível diferenciado das casas que eles vinham. E aí acabei criando um curso do tipo assim, ó, isso aqui é o que a gente faz aqui. Então, no curso mais para dar uma balizada nessa estrutura do que a gente fazia ali de diferente da apometria tradicional, para que essas pessoas entrassem. Bom, dei 2 turmas, no meio da terceira, e aí, no finalzinho da segunda turma, foi muito engraçado, porque no momento qualquer a gente estava fazendo um trabalho, né, para você ver como uma coisa quântica é muito engraçada. Eu estava atendendo uma paciente lá do Rio, e eu dei uma pausa na gravação, falei, bom, vamos analisar aqui o cenário para ver o que a gente vai fazer. Então, estava abrindo histórias. A gente já tinha tratado umas 2, 3 partes dela muito tristes, era um caso de depressão pesada. Falei, vamos juntar todas essas partes tristes e tratar de uma vez só, já que a frequência de cura, a frequência vibracional é uma, a frequência que eu estou usando para dissolver aquela frequência é a mesma. Junta todas juntas e vamos trabalhar junto. Vamos montar uma bolha aqui de atendimento e vamos jogar tudo dentro e vamos limpar isso aqui como se fosse uma grande bolha de luz energética. Legal. Aí eu que eu fui botar o botão para gravar, a Ana caiu na gargalhada, ela já estava fazendo o trabalho comigo. Eu falei, parei e falei, oi, podemos, né? Paciente, gravação, atendimento, né? Então, conta a piada que eu quero rir também, né? Ela falou, não. A hora que você falou, vamos limpar esta linha, a mentora que está aqui do lado falou, não, já limpei. Faz seu teatrinho para o paciente aí. Nossa! Porque Então como é não assim. existe linha temporal no plano espiritual, então quando você dá um estalo aqui, isso aqui já está criado. Para você Acabou. comanda aqui, isso aqui já aconteceu. Para que a gente faz esse monte de
teatro, para que a nossa mente racional Consigo entender. canalize aquela quantidade de energia para executar o comando. Quando você Com entende que tudo certeza. isso é comando, você fala, faz, tá pronto. Quando você deixa de Sensacional. deixar a sua mente racional tentar entender como é que funciona isso, não dá para entender essa merda, vai ficar, então aceita que isso funciona assim, só comanda. E a hora que você passa a comandar, então as japoneses aceleraram muito no Nossa, processo. imagina. E aí no ano seguinte vem a turma 3, começo a fazer o curso bonitinho, até que um dia eu sento na lousa e começo a desenhar. Porra, aquilo não parava. Puta, você vai anotando tudo e tira foto com o celular e apaga tudo e desenha de novo, desenha e pá, 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 pá. Começou Mais a vir. canalização. Falei, bom, beleza. Aí até a hora que eu parei tudo isso aqui, falei, que porra é essa, né? Era uma mesa Aí eu quântica. apaguei tudo, aí comecei a pegar todo aquele monte de símbolos e comecei a desenhar. Então veio uma mesa radiônica para fazer o quê? Apometria. Porque na apometria Sensacional. eu dependo pelo menos duas pessoas, no mínimo. Uma para fazer a captação e uma para esclarecer o processo e conduzir o trabalho. Porque Caramba. se você ficar presa dentro do cenário, essa aqui precisa estar lá de fora para tirar. Então fazer a apometria sozinha é meio arriscado. Não sabia que você trabalhava com mais gente de uma vez. Sim. E aí, o que acaba acontecendo? Eu preciso, se eu tiver, tenho um captador, esse captador tem que ter uma clarividência, clarividência, eu preciso saber abrir o cenário, às vezes incorporar aquele personagem para conversar com ele. Então eu preciso de sentidos extrafísicos, fora os cinco que eu tenho, Com né? certeza. Aqui no Brasil a gente chama qualquer manifestação de um sentido extrafísico, dos 13 que a gente tem, de mediunidade. Se você vai para os Estados Unidos assistir Star Wars, eles chamam isso de a força. Porque quando ele vê lá o mestre desencarnado, ouve ele falando com ele, move os objetos, telecinese, clarividência, clarividência, ele está usando sentidos extrafísicos, que aqui a gente chama só de mediunidade. Né? Exato. Se a gente americanizar o centro espírita, a gente vai chamar de a força daqui para frente, não mais de mediunidade. Então, a mesa ela veio para quê? Para que você não precise de nenhum sentido extrafísico para operar. Então, ou Ah, seja, que legal. então, nesse curso que eu faço, você se conecta a esta egrégora, que a partir do momento qualquer veio o meu comandante da Santa Esmeralda falou, ó, a partir de hoje, esta egrégora vai responder para mim. Então, houve um upgrade para esses mentores que estavam trabalhando comigo já há um tempo, há 15 anos pelo menos, ou antes de eu saber, né? Mas há 15 anos já trabalhando comigo, e trouxe esses mentores para o livro maior. Então, para eles foi um presente meu de poder elevá-los a outra categoria, responder diretamente para a Santa Esmeralda. Então, ou seja, você precisa de um suporte energético para executar essa ação. Ah, limpa aí. Quem vai limpar? Então, você precisa ter uma estrutura espiritual, uma egrégora que faça esse trabalho. Então, Sensacional. através da mesa, ou seja, tem o que a gente chama de processo de ancoramento, que é permitir que esta estrutura trabalhe. Então, através da radiestesia, você tem uma mesa radiônica que ela faz o quê? Ela tem basicamente dois centros de comando. Um para limpar as linhas de magismos, votos, contratos, aquelas coisas que demandam de uma energia externa amarrada por um mau uso de energia lá atrás. As nossas versões bruxas, magos e afins, que, né, você acaba recebendo. E por magia, define-se desde um simples intento a uma simpatia ou até algum trabalho feito, porque na realidade eu posso intencionar algo e como Deus co-criador, eu crio qualquer coisa. A minha intenção se manifesta. Com Né? certeza. Um bom bruxo ele não precisa da farofa, da garrafa de pinga, né? Nem do charuto, ele só intenciona. Né? Exatamente. Então eu posso potencializar esse intento contratando aí uns irmãozinhos para executar esse trabalho para mim através de qualquer tipo de energia externa, mas eu não preciso, porque eu posso só intencionar. Então você tem uma bolha específica para limpar cargas de magia, inveja, mal olhado, pactos, votos, contratos, aquelas juras de amor eterno que coroou seus guinhos. E aí você não encontra aquela assinatura energética nessa vida, e nenhum relacionamento dá certo, porque sempre está faltando algo. Algo o quê? Aquela Nossa. sua parte que está presa naquele relacionamento lá atrás. Quando você foi naquela lua cheia, né, cortou o dedinho, botou o sangue e selou uma jura de amor eterno. E nunca Aí mais vai dar ficou. certo com ninguém em vida nenhuma. E já veio um monte de vida procurando aquela criatura, ele nunca já saiu até da terra e você não vai achar mais ele. Então Nossa. qualquer relacionamento sempre falta um pedaço. Maldições familiares, né? Aquela a maldição que já vem pegando há vários séculos, pegando várias pessoas, você precisa limpar tudo isso. Linhas de tristeza, votos de pobreza, dinheiro é sujo, dinheiro é pecado. Mais fácil passar um camelo no buraco agudo que o rico entrar no céu. E você lá fez aquele voto de pobreza, trabalhou como franciscano, tem vidas como franciscanos, devocionadas a linhas religiosas quaisquer naquele
trabalho de pobreza. Como é que eu vou quebrar isso? Como é que eu vou criar uma realidade linda e maravilhosa se eu não limpo meus votos de pobreza? E aí Exatamente. tem as piores, que são aquelas que tiveram dinheiro, mas acabou em desgraça, acabou em infelicidade, acabou a vida, só tinha dinheiro, não era feliz. Então, melhor ser feliz do que ter dinheiro. E quando o meu subconsciente está cheio de memórias passadas, com sensações, emoções, crenças, padrões enraizados nisso, como eu vou criar uma realidade diferente se 10% quer uma coisa e 90% quer outra? 7-1 para a Alemanha fora o show da boia. Eu perco sempre. Eu não consigo co-criar uma realidade diferente enquanto eu estiver preso nisso. Uhum. Tem gente que tem pavor de barata. Por que um bichinho desse tamanho causa pavor nas pessoas? Porque aquelas vidas que você ficou preso numa masmorra, pendurado lá em cima, já há dias sem comer, fraco, com a boca aberta, caídas baratas entrando e saindo na sua boca, andando, te comendo vivo, e você não consegue se mexer porque você não tem mais força física. Então aquele corpo está quase morto, a sua consciência está vivendo tudo aquilo. Ao ver uma É barata igual nessa eu. vida, você traz essa memória da masmorra. Eu tenho pavor de mariposa. Deve ter uma explicação também. Provavelmente em algum lugar que você caiu muito cheio, ou de mariposas, ou de algum bicho qualquer que tinha, né? Alguma coisa que te lembre, né? Todo lugar, então é isso, você pode estar preso. Caiu num buraco, ficou preso, aquele monte de bicho ali dentro, e aí, como é que eu saio disso? Né? Ou Esses seja, lugares apertados. dá pra Todo, limpar a o gente. enterrado vivo, você imagina uma pessoa que foi enterrada viva, dando a corda no caixão, e toda espremida. Qualquer lugar mais apertado causa sensação de desconforto. Totalmente. Então, medos, traumas, fobias, padrões de comportamento, crenças limitantes, tudo isso eu trago dentro do meu subconsciente. E eu ajo e reajo de acordo com 100%. Cena muito clássica. Ah, meu relacionamento não dá certo porque eu começo, tá tudo muito bem, a pessoa fala que eu sou linda, maravilhosa, mas vai embora. Não dura. Então você tem toda aquela gente que você foi abusada sexualmente, estuprada, espancada. Então essas personagens, elas não querem ser tocadas. Então, sábado à noite, aquele cenário Netflix, né? Assim, a menina lá prepara aquele queijo, vinho, não sei o quê, faz aquele cenário, o grupo dela, convida o boy magia para assistir o Netflix. Cantada nova, né? E aí, né? O cara chega, bonitão, tá lá, aí ele vem colocar a mão no ombro da guria já para começar a dar um chega mais, ela automaticamente faz assim, inconscientemente. Os Ela não viu o que fez 90%. isso. Aí o cara fala, putz, era só para ver o filme, que merda. Fala, tudo bem. Tira lá o bracinho, pega o vinhozinho, come um queijinho, e ele fica lá meio emburrado. No fim da noite, tá ela puta da vida, porque o cara não fez nada, ele puta da vida porque ela não queria nada, vai os dois embora dormir emburrado, né? E aí o cara faz isso a primeira, a segunda, a terceira, fala, meu, caiu fora. Mas inconscientemente uma parte dela está fazendo isso, mas conscientemente ela não vê. Até que alguém de fora vê alguém vir tocar nela e fazer isso, pô, o cara veio encostar em você, você puxou eu? Uhum. Sim. Então nós temos muitas reações que são inconscientes. Além daquela frase célebre, nossa, meu santo não bateu, tem aquela, nossa, você na frente daquela pessoa se transforma. Por que Sim. você se transforma? Nossa. Porque aquelas suas sensações, emoções começam a reverberar, e seu corpo muda, sua voz muda, sua cara muda, e você está fazendo aquela puta cara feia, a pessoa acabou de entrar, sabe? Ela sai, você volta para. Então, Ô, toda aquela Arlindo, carga emocional ligada àquela energia vai reverberar no seu campo e você muda completamente. Então, a mesa isso. hoje que ela veio, o que eu chamo aí de resgate de fractais hoje através da mesa é isso. Eu posso usar uma mesa radiônica, né? Tanto que ela é uma mesa de autocura, né? Então, ou seja, a maioria das pessoas faz, o meu curso faz para ter uma ferramenta para ir se limpando, desligando isso. Sim. Os terapeutas têm usado ela como uma ferramenta auxiliar. Muitos psicólogos têm feito o curso por quê? Porque eu já estou há anos tentando mudar um padrão e não consigo. Esse padrão está lá atrás. Sim. Então, agora ele limpa esses padrões através da mesa, desliga aquelas memórias e eu Nossa. consigo trabalhar o eu atual. Porque o atual também é uma personalidade. Mas como eu vou ensinar essa... Tenta aquela ceninha da escola, com todas as amiguinhas, chamar, vou matar a aula. Você já está com o caderninho embaixo do braço, ainda roupa, nós vamos. Você já matou a aula. Você agiu por influência. Então, o que eu faço é desligar os amiguinhos que te chamam para matar a aula. Se você quiser matar a aula ou não, você vai. Mas é muito mais fácil você não matar a aula sem ninguém te chamando. Então é mais Amiguinhos fácil eu dessa mudar para um outra padrão. dimensão, né? Claro. Então a maioria desses amiguinhos que me trazem esse padrão, né, são minhas próprias partes. 90% do que eu tenho é uma auto-obsessão, ou seja, partes minhas. Imagina, eu quero estudar espiritualidade. Eu tenho uma parte que enlouqueceu por problema de mediunidade. Ela não quer nem saber de ver e ouvir falar espírito, porque ela está apavorada, desesperada, ela ainda presa naquilo. Essa aqui
né? Depois de tanto enlouquecer por mediunidade, essa aqui já veio numa linha de beata. E aí você quer estudar, ó, isso aqui não é de Deus. Não, não mexe com isso, você vai ficar louco. E você está tentando estudar alguma coisa e não consegue. É difícil quebrar um padrão quando eu mesmo. É aquele anjinho diabinho do Tom e Jerry. Tá ali. Não faz, não faz, faz, não faz. Então, uma parte sua querendo uma coisa, uma parte sua querendo outra e você no meio. Então, o maior dos nossos problemas são as nossas próprias partes que nos influenciam. A E eu nossa ia te mente já é perguntar, um grande comitê. Né? e eu ia Eu te e meu Deus. perguntar, eu ia te perguntar isso, inclusive, porque o pessoal aqui da Seven Insights que ainda não te conhece pode ainda não ter entendido essa relação dos fractais da alma. Então, todos esses pedacinhos nossos que estão perdidos por aí, em medo, trauma, esses são os fractais da alma, é isso? Isso. Basicamente, o fractal é uma memória com emoção minha. Como É essa uma memória. assinatura energética é uma só, durante toda a sua existência, então imagine assim, toda vez que você passa uma emoção muito forte, é como se um pedaço da sua energia tirasse uma lasca e ficasse preso naquela emoção. Então, é um pedacinho da sua alma preso ali naquela emoção. Então, ao longo da vida, você vai fragmentando, quebrando um monte de pedacinhos. Muito comum chegar no fim da vida, ver aquela pessoazinha assim, você fala, nossa, ela está desanimada. Também. Desanima. Sem alma. Né? Animando lá tinha alma, então desanima, sem alma. Então você vai fragmentando aquela sua energia vital, que era desse tamanho, foi despedaçando, despedaçando, você vai ficando pequenininho. E O você trabalho consegue é, fazer. Desculpa, sim, pode terminar. Depois eu não é para pergunto. você vai recolher essas emoções que estão presas, aquela energia que ficou presa nas emoções, vai limpar aquilo. Traz toda aquela carga emocional, dissolve ela e traz essa energia de volta. Então, além Uhum. de eu olhar para aquele fato que me machucava, ele não me machucar mais, eu tiro toda aquela energia que estava ali contida e trago de volta. Eu vou me animando de novo. E você Trago essa consegue energia. fazer isso em uma única sessão ou precisa de mais de uma? Depende do que você está trabalhando, porque assim, nós estamos falando em frequências. Cada sentimento, cada emoção, cada padrão, cada medo, cada trauma tem uma frequência. Então, às vezes a pessoa chega com uma lista desse tamanho, fala, vou precisar de 4, 5 meses para fazer tudo isso aqui. Porque nós temos centenas de vidas. Né? E cada vida você vai juntar milhares e milhares de memórias com emoção. Só nessa vida, tenta lembrar tudo que você já passou na escola, no ginásio, no colégio. Primeiro beijo, Nossa, primeiro muita filho, coisa. primeira vez, né? Primeira briga, discussão em família. Quantas cenas você já viveu nesta vida com cargas emocionais altas? E todas essas que atingiram aquele ponto de quebra, tem uma parte. E é fácil lembrar as que mais se machucam, porque é só olhar para essa história para trás e começar a lembrar das pessoas que passaram pela sua vida. Algumas vão até Nossa. te apertar o fígado. Sim, tem uma carga emocional sua ali. Imagine isso depois de centenas de vidas. Tem coisas muito pontuais, por exemplo. Uma vez uma menina me chamou, olha, eu estou com uma dor de cabeça, enxaqueca, desde os 14 eu tomo remédio, não sei o que, tinha 44, 30 anos tomando remédio. Nossa. Fiz um trabalho, 3 dias depois ela mandou mensagem, falou, olha, hoje é o terceiro dia que eu acordo sem dor de cabeça. Eu nem mais me lembrava como era acordar sem dor de cabeça, porque todo dia eu acordava com dor de cabeça. E um Coitada. detalhe, faz 3 dias que eu não tomo remédio sem dor de cabeça nenhuma. A dor de cabeça Caramba. estava numa parte dela que tinha caído, espatifou a cabeça, sei lá. Um dia ela bateu a cabeça, entrou naquela frequência de dor da batida. Aquele gatilho de dor na cabeça pegou uma parte dela que estava com a cabeça esmagada. Isso aos 14 anos de idade. Nossa. Como você ligou aquele rádio com aquela dor ficou reverberando na mente dela, na cabeça dela, energeticamente falando. Então, o corpo reverberava aquela memória de dor. Fazia 30 anos que ela estava reverberando uma dor de uma outra vida que ela morreu com a cabeça esmagada. A mais Ou engraçada. seja, Ah, diga. independente do que você limpa daqui para trás, tudo vai reverberar no hoje, no Porque depois, na verdade é assim, né? cada memória dessa tem uma emoção. Então, se o meu corpo está reverberando essa emoção pode estar nessa história, ou seja, qual corpo físico tem glândulas para reverberar isso? Só esse. Só Então, isso. tem um filamento meu com cada memória dessa. A hora que eu ativo essa memória, toda aquela emoção vai vir por esse filamento energético e vai vibrar nesse corpo, porque é o único que existe com glândulas. Então eu passo a reverberar sentimentos e emoções que estão nas outras partes de memórias minhas, dessa ou outra história, nesse único corpinho. Só tem um alto-falante, que é esse aqui, para tocar todas essas frequências chacoalhando. Mal sabe a gente a merda que a gente fez. Olha, eu diria assim, merda pra caramba. Ainda Na mais se verdade, não assim, pensa.
Considerando que o planeta é um planeta de experiências, então, assim, na verdade não existe merda, existem experiências. O grande problema é que o controle, né, seja de sociedades por ideologias, né, te cria alguma coisa. Toda vez que você faz algo fora dessa ideologia, você está fazendo algo errado. Ou dentro das religiões como um todo, o que prega a sua grande maioria delas, medo e culpa. Culpa de Uhum. você fazer uma coisa errada, e se você fizer uma coisa errada, você vai para o inferno, então você tem medo. E você começa a gerar fractais de medo e culpa, né, ou de raiva, porque aquela situação que você queria e não pôde, porque era proibido, porque era pecado, porque não sei o que, e você vai ficando preso nessas sensações. Controle. Arlindo, tem uma pergunta aqui Diga da lá. Flávia. Ela perguntou se essa limpeza é feita no perispírito. Perispírito, na realidade, é um conjunto que a nomenclatura que foi usada pelo Kardec é para juntar esses corpos sutis. Então, qualquer nomenclatura que você for estudar de qualquer linha, Blavatsky, né? Você vai ter os corpos mental, corpo emocional, você vai achar vários tipos de nomes diferentes para os mesmos corpos em várias nomenclaturas, falando da mesma coisa. Um dos corpos é o corpo mental, o outro é o corpo emocional. O Kardec deu uma simplificada. Olha, você tem seu corpo físico, você tem o seu espírito, o perispírito é o conjunto de todos esses corpos. Então, basicamente, aqui a gente trabalha em dois deles, o mental e o emocional, que dentro da nomenclatura do espiritismo está dentro do perispírito. Perfeito. Tem mais pessoal aqui mandando pergunta. Uma das suas, provavelmente suas alunas, ela escreveu assim: uma coisa que aprendi com uma palestra do Arlindo é ninguém é coitado. Esse é fato. Porque na realidade é assim, né? Você está aqui com uma proposta encarnatória de fazer X. Só que o universo inteiro é regido por uma única lei, terceira lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação no sentido contrário e mesma intensidade. Ou seja, qualquer movimento de energia que você faz nesse sentido, essa energia vem. É um bumerangue. Então, se você fez uma boa ação, você recebe uma boa ação. Se você fez uma má ação, você recebe uma ação. Na verdade, não tem boa ação ou má ação, tem energia movimentada. Exatamente. É Tudo é mecânica quântica movimento. pura. Aliás, Mecânica pura. essa live inteira foi mecânica quântica pura. Tem uma outra Sim. pergunta aqui do Instagram Somente Positiva. Para qual público é dirigido o seu curso? Bom, como precisa operar uma mesa para os encarnados? Na realidade, ou seja, qualquer um, porque todo mundo tem várias vidas anteriores, né? Então, como ela é uma operação de uma mesa, então, na realidade, basicamente é o seguinte: a partir do momento que você fizer um exercício de movimentação do pêndulo para você aprender a fazer uma leitura através da mesa, quem faz esse trabalho é o plano espiritual. É essa egrégora que está associada atrás da mesa. Então, ou seja, ao fazer um curso desse da mesa, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai ser iniciado e ligado a Santa Esmeralda. Então, ou seja, esta é a egrégora deste grupo que trabalha aqui, Santa Esmeralda, Santa Clara, Santa Metista, Santa Bárbara e Grande Fraternidade Branca, é que opera esse processo por trás. Então, quando eu dou um comando para fazer um resgate, quem vai executar é essa equipe. Então, basicamente, todo mundo tem memórias passadas. Então, é uma mesa, primeiro, de autocura. Eu quero ajudar meu filho, minha mãe, minha tia que me pediu. Alguém liga para você e fala, faz uma oração para mim. Aí você senta na mesa, faz toda a limpeza que você precisa fazer dela. Ela fala, nossa, sua oração é ótima. Que bom, tá ótimo. É uma oração. A partir de um pedido de ajuda, eu posso abrir aquela frequência e trabalhar com elas. E para terapeutas. Por quê? Eu posso, por exemplo, quando eu vou aplicar barra de axis, eu simplesmente abro a frequência da mesa, limpo todas aquelas memórias passadas do problema que a pessoa vem me reportando, e aí eu aplico a barra. Porque aí eu vou pegar dentro daqueles corpos sutis e vou dar aquela equalizada. Eu posso Arlindo. fazer. Oi. Não, termina, eu já falo. Então, eu posso aplicar qualquer terapia. Então, toda terapia está mexendo dentro dos meus corpos sutis. Eu estou trabalhando basicamente todas elas dentro dos meus corpos energéticos. Então, eu estou sempre tentando arrumar a bagunça. O problema é que quem faz a bagunça são aquelas memórias que estão presas atrás. Então, o meu trabalho nesse daqui, limpa primeiro, tira os bagunceiros. E aí eu pego qualquer uma das minhas 30 formações, eu vou lá na máquina, eu vou reorganizar isso com aquilo que a pessoa precisa. Eu só tenho uma terapia, eu vou aplicar essa. Eu tenho meia dúzia, vou ver qual que é a melhor aqui para aplicar agora. E aí você vai reorganizar energeticamente aqueles corpos sutis. Mas, ou seja, você está sempre limpando a bagunça. Então, mais fácil tirar os bagunceiros e vem aqui e organiza a bagunça. Então, o intervalo entre atendimentos vai aumentando. Aquilo que era só um trauma, uma vez que eu resgatei os personagens, estavam na masmorra, aquele trauma some, aquele medo de ficar no escuro, o medo de lugar apertado, o medo da barata. Eu vou tratando
aos poucos, eu vou desligando. Porque eu tenho um leque de frequências que eu posso, putz, varrer para tudo quanto é lado. Se eu Nossa, apontar para cá, eu vou puxar tudo que tem aqui. Venho para cá, limpo tudo que tem aqui. Venho para cá, vou limpar tudo que tem aqui. Posso fazer um faxinão geral, depois ir vindo pontualmente. Olha, relações, prosperidade, saúde, incômodos, sentimentos, emoções que eu não sei de onde vem. Medo de falar em público. Pô, fui vexado publicamente. Como é que eu vou falar na frente de alguém? Está todo mundo olhando para minha cara, amarrado, pelado no meio da praça, jogando tomate e ovo na minha cara. Eu não nossa. vou conseguir me expressar publicamente. Não tem como, porque Essa tem uma parte minha nessa situação. Ainda vem está lá imagens, reverberando isso. Hã? vem imagens disso na sua cabeça, Lindo, quando você está fazendo? Então, depende do operador. Porque se você já tem algum sentido extrafísico habilitado, desenvolvido, então às vezes você abre o cenário, enquanto você está fazendo a mesa, você está vendo a cena. Tá, entendi. Para mim, 99% das informações vêm por blocos. Então, eu começo a conversar com você, você começa a descrever seus problemas, eu já vejo todos os cenários onde você precisa fazer resgate. Eu já vejo o que... É como se eu recebesse o seu livro, fizesse É o o registro download. acástico, né? Então, mas eu recebo o download do registro inteiro. Eu não acesso a historinha, eu não fico vendo a historinha. Eu já sei o que aconteceu na história, já sei o que aconteceu, já sei o que está acontecendo lá e o que eu preciso fazer. Se eu te perguntar sobre um livro que você leu, você vai me contar ele. Então, quando você começa a conversar comigo, eu recebo o livro pronto. A hora que você vai começar a contar a história, eu já sei o que aconteceu. Eu já te interrompo no meio e falo, tá bom, aconteceu isso. Você está sentindo assim, assim, assado por conta desse personagem. Próximo. É muito O rápido. Então, Arlindo. para mim, funciona assim. Então, mas para a mesa, para operar a mesa, eu não preciso nem ver nada. Aliás, é até melhor não ver, porque tem cenário que, meu, é dantesco. Então, Entendi. o legal da mesa é, você pode operar sozinho, você não precisa ter clarividência, nada. Você não precisa ver cenários, abrir nada. Você simplesmente identifica. Quantas linhas eu vou trabalhar hoje? De sentimentos e emoções? 5. Ok. Quais? Ok. Limpa. Eu simplesmente identifico qual é a frequência e dou um comando. Limpa essa frequência. Qual frequência para limpar? Essa. Limpa essa frequência. Compreendo. Com o pêndulo. Então, Ô, é uma ferramenta Arlindo, que você sozinho pode se cuidar e cuidar de outros. a outra pergunta que eu ia te fazer é sobre livre-arbítrio. Sempre tem aquela pessoa que chega para você e fala: ah, faz uma limpeza para o meu marido também. Como que você reage sobre essas situações? Você faz, você não faz? Então, nesse planeta é regido por livre-arbítrio. Então, por linha ascendente e descendente, eu posso fazer tratamento, porque eu tenho uma ligação direta umbilical para cima e para baixo. Posso tratar lateralidade? Maridos, primos? Não. Porque eu não tenho autorização deles para fazer isso. Exatamente. Exceções. E essa exceção Pais assim, com pô, os filhos. olha, meu marido está internado com Covid e não pode me dar Ah, autorização porque ele está incomunicável. O que eu faço? Peço ao eu superior aqui da pessoa que está incomunicável, doente, morrendo, para fazer o tratamento dela. Posso? Se sim, eu vou fazer. Se falar que não, eu não faço. Até porque se aquilo faz parte do processo encarnacional dele, ele vai ter que passar por aquilo, eu não posso pôr a mão. não. Então, a questão 399 do Livro dos Espíritos foi muito clara, quando o Kardec codificou o Espiritismo, para trazer esse acesso a memórias de vidas passadas. Que, aliás, eu me debato muito com donos de centros kardecistas que diz que é perigoso mexer com vida passada, que você não pode fazer isso. Bom, vai ler, de novo, volta para a aulinha, vai ler o capítulo 8, né, do Livro dos Espíritos, questão 399, que diz, sim, você pode acessar qualquer questão de vida passada, desde que, não por curiosidade, para saber se você foi Cleópatra, quem você foi na outra vida, o que você era, ou, ou não, dirigido por um plano espiritual. Eu E quem acho que uma faz a das direção maiores, desse trabalho é o plano espiritual, não é você. eu acho que uma das maiores vantagens do seu trabalho é que ele não tem qualquer ligação com religião, dogma ou coisa do tipo. Absolutamente nenhuma. Aliás, o primeiro módulo do meu curso é retorno teórico, que é um grande curso de desconstrução de crenças, dogmas, estrutura. Eu apresento o universo como ele é estruturado e como funciona o plano espiritual atrás de tudo isso, sem nenhuma religião ligada a tudo isso. Até porque se eu estou falando de um personagem que eu cheguei aqui há 656 mil anos atrás, de qual Deus nós estamos falando, de qual religião, eu fui regido nesse período todo aqui na Terra. Mu afundou, a experiência de Mu acabou, né? Formata começa de novo. Atlântida, Lemúria, né? Agora dilúvio, né? Pangeia virou esses 5 continentes. Acabou a experiência, formato começa de novo, é outra experiência. Isso é cíclico e sempre vai acontecer. 2012 era para ter sido, né, o último encerramento de ciclo, né? Era para ter formatado o backup. A gente ganhou uma moratória para estar aqui
resgatando essas coisas todas para ir embora. Nós estamos no meio de uma operação resgate planetário. Essa é a realidade. Temos uma moratória. Isso aqui vai durar 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 150? Não sei, faço nem ideia. Né? Ô, Então, Arlindo, assim, e hum. só me fala qual que é seu site para eu escrever aqui nos comentários. Quer que eu coloque aqui? Pode ser. Bom, então vamos. De- Você tem que Depois sair eu vou ali. colocar na legenda do vídeo também. A gente só tem mais 5 minutos, então eu queria pegar seu site, apesar de que eu posso pegar com você depois também. Aliás, se você largar eu falando, eu vou falar até amanhã cedo, né? É, a gente só tem mais 5 minutos. Eu queria que você finalizasse falando como que as pessoas te procuram, tanto para fazer a terapia quanto para o curso. Deixa eu Tá aí, fixar. coloquei, se você quiser fixar aí o comentário, fica mais fácil para ele. Então, ali no site você tem toda a parte de terapias que a gente tem aqui no Instituto, a gente está aqui no Ipiranga, do ladinho do metrô Alto Ipiranga. Então tem os atendimentos com a RFA, né? Tem a apometria investigativa, que esse é quando eu vou ainda fazer uma apometria para abrir algumas histórias, depois da mesa que aquilo ficou, aquele contratinho de venda de alma, aquele baguinho negro, umas coisinhas que a gente precisa um pouquinho fundo. Tem os cursos, então na parte de eventos tem todos os cursos que a gente tem, né? Amanhã vai ter uma vivência do Ponopono, tem um curso que também era no sábado. O meu próximo curso da RFA, agora são os 2 primeiros fins de semana de junho, né? E todos os outros Já está tipos de marcado, então. cursos. A ideia é trazer, né? Ou seja, qualquer ferramenta que traga expansão de consciência, ajude. Realmente, a próxima turma minha de cursos, os 2 primeiros fins de semana de junho, né? E para atendimentos, 90% deles eu faço à distância, então eu tenho atendimento, o pessoal tem o WhatsApp de contato já na tela do Instituto, ali na home já tem o acesso para o atendimento da RFA, manda mensagem, manda toda a descrição, normalmente de manhã eu abro todas essas mesas, vou fazendo tudo, e aí depois que eu encerro todos os atendimentos, eu passo os retornos. Então tem esse atendimento à distância que facilita, tem gente no mundo inteiro, que é uma análise rápida para você poder fazer isso. Normalmente eu começo qualquer tipo de atendimento por uma mesa, ou seja, faz uma faxina geral primeiro, dá aquela respirada, depois vamos ver o que está acontecendo. Porque quando você está no meio do caos, cara, é preciso. Todo mundo que viveu, por exemplo, lá na Peste Negra, entrou em pânico, medo de fogo, medo de morrer, medo de perder familiares, né? Porque você já viveu uma pandemia, então todo medo daquela história está ressonando aqui, aumentando muito mais esse Nossa! medo todo. Então, medo de fogo, medo de violência, medo de perder familiar, ou seja, como é que você resolveu o problema na época da Peste Negra? Vinha aquela cidade inteira com tocha, mas tacava fogo na casa, matava todo mundo queimado que estava lá dentro. Então, veja, você está no meio de uma epidemia, de pandemia de gripe, e as pessoas têm medo de fogo. Claro, você morreu queimada quando ficou gripado na última pandemia que você viveu. Faz todo Então, para você sentido. ver como traz sentimentos que você nem sabe de onde vem, né? O pessoal aqui tá comentando pra caramba, Arlindo, todo mundo elogiando muito. Tem o pessoal falando sobre o seu curso, que amou, que é uma ferramenta de autocura. Pessoal dizendo que adora te ouvir, que as suas palavras são incríveis, que o curso mudou a vida delas. Grata pelo esclarecimento e parabéns por essa oportunidade. Pura cura, cura incrível. Tá todo mundo aqui te elogiando pra caramba. Eu tenho certeza disso tudo, inclusive eu tô querendo fazer seu curso também. Mas antes eu também vou marcar uma limpeza para mim, Arlindo. Vai Vamos saber, começar com a cheira. vai saber que faxina que precisa ser feita. Ah, todo mundo tem, viu? Olha, essa Todos. última turma que acabou o fim de semana passado foi a 13ª. Amiga, ter Ah, falar, tudo bruxa velha. Muita bruxa no curso, viu? eu imagino, eu imagino. Mas é Mas, legal, eu vim Arlindo, aqui resgatar todas elas, esse foi o meu papel, então tá ótimo, eu adoro. exatamente. E Aqui, como a aí, gente então, costuma dizer, esse grupo aqui dentro de casa, é tudo bruxa. com certeza, é as netas das bruxas. As próprias reencarnadas, não são as Ou as netas. próprias. Eu São acho as que eu devo próprias ser. reencarnadas. Só a igreja me Eu queimou acho, 3 vezes, eu tô aqui de volta, né? Então não tem jeito. eu acho que eu devo ser uma bruxinha também. Aqui em casa tem pêndulo, tem tarô, tem incenso, tem tudo que você pode imaginar. Olha, tem 12 vidas como bruxa. Eu? Sensacional, meu Deus! É que eu falo, né? Nossa, Eu começo a entrar na frequência, já vem a resposta pronta, então. fica à vontade. Se você quiser, a gente abre outra live só pra você entrar no meu campo aqui ao vivo também. Joia. Querida, gratidão pelo convite. Muito Gratidão é legal estar minha. aqui.
E ó, o site dele eu vou colocar na live, eu vou salvar a live no meu feed para quem quiser assistir inteira depois. E eu vou deixar o site lá, que através do site você tanto se inscreve no curso quanto faz a terapia. Exato. Muito obrigada, Arlindo. Muito obrigada a todos que Eu que estiveram aqui agradeço. e participaram. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Valeu. Valeu.